Bom dia, muito bom dia, Sueli. Já já vamos iniciar o nosso Evangelho online aqui na página do Centro Espírita Nosso Lar. E o nosso Evangelho vai ter interpretação de Libras. Já convidar aqui a aceitar o convite da Janaína. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Ai, que Aqui lindo. estamos no Evangelho online. Para mais um momento de reflexão pelo Centro Espírita Nosso Lar, no Instagram. Bom dia a todos e a todas que estão adentrando, sejam bem-vindos. Lembrando que a palestra vai ter interpretação de Libras pela nossa amada Janaína Bavareschi, que já está aqui conosco. Muito obrigado, Sueli, pelo convite. Então, já podemos iniciar o nosso momento. Já chegou a nossa hora, como se diz. Eu me chamo Justino Ivo, sou trabalhador do Cristo, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, vamos iniciar com uma pequena mensagem como harmonização. Campo de fé, do livro Pureza, mensagem ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes. A fé é capaz de harmonizar o complexo humano para o equilíbrio do corpo e da alma. O ser humano, que por presente da vida recebeu a razão e comunga com os pensamentos do Evangelho, eterniza na consciência a fé que, no dizer de Paulo, é a substância da coisa pensada. Eis que estamos na era do Espírito, frente à verdade. A humanidade já se encontra na maturação, capaz de entender a Jesus na expressão do Espiritismo, no qual se mostra a volta do Mestre mais visível. Aquele que tem o poder de transportar os montes, as montanhas das inferioridades na região da consciência e na cidade do coração, no sentido de aumentar a fé, e se a fé é a fonte da vida, ainda mais o é que encara o raciocínio frente a frente. A confiança na criatura é, pois, o Cristo em nós, mantendo o equilíbrio na casa da alma. Dessa forma, ficamos conhecendo e sentindo Deus pelo sol da fé que alegra, que perdoa, que compreende, que estuda, que trabalha, consubstanciando-se no amor, pelas portas da caridade, falando e exemplificando o Evangelho, configurando Jesus pelos canais da doutrina espírita, sendo Allan Kardec um instrumento da verdade para a libertação da humanidade, e tudo isso pela presença da fé. Então, bom dia, Quem entrou após que o nosso início, a nossa leitura inicial, como harmonização. Eu gostaria de saber como é que está a conexão, o som, a imagem do lado de lá, se está ok, se está tudo certo. Por favor, Sueli, me dê um retorno aí, por gentileza. Ok, então vamos dando início aqui, dando continuidade, melhor dizendo, nosso Evangelho online. Ótimo, está tudo ok, muito obrigado. Então, continuemos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, como de costume, nos nossos trabalhos espírita.
Vamos fechar os nossos olhos para nos concentrarmos melhor. Nesse instante, aquietarmos a nossa mente, acalmarmos o nosso coração, elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para a paz, para o amor e para a misericórdia divina, rogando a presença de Jesus e dos seus mensageiros aqui conosco, que eles possam nos assistir, nos inspirar e nos auxiliar, que possamos vibrar juntos nessa sintonia de amor e elevada, estarmos com os corações e mentes abertas e receptivas para a mensagem nesse domingo que iremos refletirmos juntos. Nesse instante, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso Evangelho online, aqui na página do Centro Espírita Nosso Lar, pelo Instagram. É isso. Então, vamos começar refletindo o tema proposto, a fé na vida futura. É um tema que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Que vida futura é essa, né, da qual o Cristo nos fala, nos convida? Lá no início do capítulo 2, Cristo, em conversa com Pôncio Pilatos, ele diz o seguinte, que o reino dele não é de Deus e do próprio Cristo, não é desse mundo, porque se fosse, né, desse mundo, não teriam colocado nas mãos, né, dos judeus, não, né, teriam feito, né, o que fizeram com ele. Então vamos, né, entender lá no item de 5 a 7, o ponto de vista. Esse ponto de vista, nós iremos refletir sobre essa vida futura e também sobre a vida na terrestre, né, da qual nós estamos hoje aqui inseridos e colocados. Essa vida futura, amados e amadas irmãs, nada mais é do que a vida espiritual, em outras palavras. Então é importante nós estudarmos, compreendermos. E está aí, né, a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, na sua filosofia, que nos orienta quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui na Terra, o porquê sofremos, qual a nossa missão. Então fica aí o convite para nós estudarmos mais o Espiritismo, essa doutrina cristã que tem como guia e modelo Jesus, para compreendermos mais do que seja essa vida futura da qual Cristo nos fala aqui no Evangelho. Então nós vamos lendo aqui as passagens do Evangelho e vamos fazendo uma pausa e vamos refletindo. Aqui, né, na verdade, é um momento de reflexão. Né, devido, né, ao nosso tempo, a gente não pode, né, se estender muito, então vamos ser bem breves e objetivos aqui nas nossas colocações. No início aqui, do ponto de vista, diz o seguinte, a ideia clara e precisa se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. Olha só, mais outro ponto para nós refletirmos, porque quando eu tenho certeza dessa vida futura, essa confiança na justiça de Deus e na providência, né, divina, me fortalece, não é? E me dá uma compreensão, né, maior acerca né, do tema que estamos, né, falando. E é importante compreender que esse tema, vida futura, fé, são sentimentos inatos. O que é isso, Justino? Que nós, né, já trazemos desde o nosso nascimento. É algo inato, não é? Que está dentro, né, de nós, embora esteja adormecido por falta de estudo e por falta
de conhecimento, para que sejamos despertados, né? Para que compreendamos, né, melhor sobre isso. Aí, continuando. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal nada mais é que uma passagem, uma curta estação no país ingrato. Quando nós compreendemos a vida futura, nós entendemos que aqui é somente uma passagem, que aqui é transitório. Por isso que a gente deve trabalhar o desapego, não é? Porque o que nos impede de compreender mais sobre essa vida futura é esse apego excessivo às coisas, né, materiais. Justino, e o que é que colabora para que a gente tenha mais esse apego, não é, às coisas, né, terrenas, e se afaste um pouco, né, da vida futura? Lá se vê de novo aqueles sentimentos da qual fala o Evangelho, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, né? São essas barreiras que nos impedem, né, de compreender sobre essa vida espiritual. As vicissitudes e as tribulações não são mais que incidentes, porque sabe que não são senão de curta duração. É aquela história, tudo passa, né? Quando a gente compreende isso, a gente sofre menos. Seja as coisas boas, seja as coisas tristes, tudo é passageiro aqui na Terra. Continuando. Então, e a gente se liberta, né? E se liberta desse apego, dessas coisas, né, terrenas, quando nós procuramos estudar, meditar e, sobretudo, vivenciar os ensinos e lições do Divino Mestre no Evangelho. Logo abaixo, o Evangelho, ele dá vários exemplos, né, sobre essa vida, né, futura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto do futuro. Aí aqui compara com uma criança. Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Então, que a nossa visão seja uma visão mais ampliada, não é? É que nós tenhamos somente não olhos, não é do corpo, mas sobretudo da alma, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando Jesus fala no Evangelho, né, dessa forma, para nós ampliarmos mais a nossa visão, além da corporal. Aí aqui, né, coloca ainda uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. Então, tudo isso, todos esses sentimentos, essa visão não é terrena, né, nos impede dessa compreensão da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, só reforçando, todos nós estamos na condição de aprendizes, de alunos, e por isso que a escola, que a Terra é uma escola, não é? Então, um dia nós retornaremos à nossa verdadeira vida, que é a espiritual, a casa do Pai Maior, onde nós iremos, né, prestar conta, não é, daquilo que nos foi emprestado. Por isso que a gente deve, né, ter cuidado, né, com as nossas ações, porque tudo tem um retorno. Então, que nós procuremos quitar os nossos débitos e não contraí-los mais, através até mesmo dos nossos pensamentos, né, que vão, né, fazer com que lá na frente a gente, né, pratique, a gente exercite aquilo que nós estamos desejando. Porque o pensamento, ele cria formas. Então, vamos melhorar os nossos pensamentos, as nossas sintonias.
para que as nossas ações sejam positivas, para irmos de encontro com a nossa paz e felicidade real. Esse encontro com o próprio Cristo, para afastarmos, né, de nós o sofrimento e não termos nenhuma dúvida dessa vida futura, da qual o Divino Mestre, o meigo Rabi da Galileia, nos convida e nos fala no Santo Evangelho. Continuando aqui as nossas reflexões. Então, nós nos lamentamos, é mais outro ponto, não é? Os lamentos né, nos afastam, né, de compreender sobre essa vida, né, futura. E as nossas cruzes ficam mais pesadas, porque tudo é efêmero, ou seja, é passageiro aqui na Terra. A nossa verdade ainda é relativa, porque nós estamos numa condição de espíritos imperfeitos, em busca da nossa perfeição moral, para galgarmos mundos mais elevados, não é? Onde o bem não fale mais alto. Então, nós devemos, onde, assim, né, ou melhor, nós devemos, né, galgar mundos onde o bem sobreponha o mal, porque nós estamos, né, num mundo que o mal, infelizmente, em alguns momentos sobrepõe, né, porque ainda carregamos, nutrimos em nós sentimentos inferiores. Devemos combatê-los dia a dia, e esse mal deve ser combatido em nós mesmos, né, até para nós compreendermos mais dessa vida futura, da qual o Divino Mestre nos fala. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, o que está nas leis da natureza. Nós somos regidos, né, por leis, e dentre essas leis, a da conservação, não é? Que é natural que tenhamos essas dúvidas, mas a gente tira essas dúvidas com o estudo, com a reflexão, com o conhecimento, para podermos, no dia a dia, vivenciá-los. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever. Nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Olha só, agora eu vou falar um ponto importante, né? Estejamos atentos. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas os abusos. A questão é o excesso. Tudo que a gente vai fazer que é demais é prejudicial, seja o que for. Pensamento, até a nossa alimentação. Se eu comer demais, vai me fazer mal. Em tudo na vida, a gente deve buscar esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, para termos uma vida saudável em todos os sentidos, no material e espiritual também. Então, que Deus condena esses abusos em prazeres, desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É importante buscarmos o conhecimento, né, moral, nos conectarmos com Deus, despertarmos para a espiritualidade do ser, independente dessa ou daquela religião. Tirarmos um tempo, né, para Deus, não é? Para sentirmos a sua presença. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aí fica aqui um convite deste que vos fala, para estudarmos as obras de André Luiz, não é? Que fala da vida no mundo espiritual. Eu acho que muitos aí de casa já devem ter lido o livro, né, Nosso Lar, ou assistido o filme, que fala dessa imortalidade, não é, da alma. Então é importante, né, compreendermos, principalmente com a perda de entes queridos, que essa ausência é temporária. Aqueles que partem não morrem, não é jamais. O que perece é somente o corpo físico, até uma consolação,
não é? Com relação à perda de seres, né, queridos, quando falamos dessa vida futura. Então, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante ao homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Olha só que interessante. Aqui esse exemplo. Eu vou repetir, né, novamente. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Agora o outro, aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre, aquele que é materialista, é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. É como, aí dá aqui o exemplo, né, daquela pessoa da vida, né, que tem a compreensão da vida futura, e o outro que é voltado mais para a vida, né, terrestre, que é esse homem que perde tudo que possui e se desespera. E esse materialismo, amados e amadas irmãs, desenfreado, ele é um dos motivos do autoextermínio, do suicídio, que é um tema bem vigente e atual. É um caso de saúde pública mesmo, que tem que ser falado por todos, a sociedade civil, né, o poder público, as instituições religiosas. Tem uma série de fatores, dentre esses, o materialismo exagerado. Muitos desses irmãos, eles não querem tirar a vida, eles querem acabar com o sofrimento. Não é isso? Então, o materialismo, esse apego excessivo à vida terrestre, ele nos causa amargura e outros problemas, além, né, de nos afastar, né, de Deus e de compreender sobre a vida futura. E o Espiritismo, né, tá aí. Ele expande o pensamento e abre novos horizontes, não é? Sobre o que estamos, né, falando, em lugar dessa visão estreita e mesquinha, o que concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra muito frágil, base do futuro eterno. Só a gente olhar, né, o universo, à noite, quando a gente olha para o céu, vê as estrelas, os planetas, essa imensidão que é o infinito. Então, Deus, ele é eterno. É importante a gente compreender. Nós somos imortais porque nós temos um começo. Nós fomos criados. E Deus não tem começo e nem fim. Então, por isso que ele é eterno. Então, se Deus não é eterno, nós somos, né, imortais. Então, não precisa a gente se desesperar. Nós que estamos passando por dificuldades, por problemas graves, na certeza de que tudo passará. Vamos buscar a presença divina do Cristo na leitura do Evangelho, na oração, para compreendermos, para serenarmos e nos fortalecermos na caminhada. Então, para finalizar, a nossa hora está chegando, eu vou dar aqui uma pincelada sobre a vida futura, que está lá no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Nós temos 5 livros, chamado Pentateuco Kardecista, não é? Nós falamos do Evangelho, mas tem o Céu e o Inferno, tem o livro dos Espíritos, né? Tem a Gênese, tem o livro, né, dos Médios. É importante nós lermos para compreendermos, não é? E não entendermos o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que isso está acontecendo, não é na minha vida. Então, né, nos dá um direcionamento, uma explicação racional, né, sobre tudo o que acontece conosco e na vida como um todo. Então, é importante nós ingressarmos num estudo na casa espírita, né, para compreendermos sobre diversos temas, especificamente sobre esse, sobre a morte, sobre a vida futura. E lá no livro O Céu e o Inferno, fala desse temor, né, da morte, né, causas do temor, né, da morte. O homem, isso é no capítulo 2, mas, né,
livro, né, codificado por Allan Kardec. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Foi o que nós já falamos, nós trazemos desde o nascimento. Dá-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. Então, temos essa leve compreensão lá no íntimo, embora esteja adormecido, não é? É sobre essa vida, né, futura. E mais à frente diz o seguinte: esse temor é um efeito da sabedoria da providência, uma consequência do instinto de conservação, comum a todos nós. Todos nós aqui estamos em estágios diferentes, ou seja, moralmente falando, né? Cada um está no seu tempo. Então, ele é necessário enquanto se está suficientemente esclarecido. Se é tipo um freio, não é? Sem esse freio, desse, né, temor, não é, da morte, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Olha só, quando a gente compreende que é passageiro, que é alma imortal, a gente não tem medo, né, da morte. Não existe, na verdade, nós espíritas usamos o termo desencarne, passagem. A gente sabe que a vida não cessa. Para libertar-se do temor da morte, é essencial poder encará-la sob o verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o denota da parte do espírito encarnado. E com o estudo a gente adquire, não é? Esse conhecimento e se esclarece mais sobre o que estamos falando, o que foi proposto nesse domingo e nesse evangelho online. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo. Portanto, o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Então, fica aqui o convite para nós estudarmos mais as obras básicas da doutrina, para compreendermos mais sobre esse assunto, né? Sobre a reencarnação, a pluralidade das existências. A doutrina, ela nos coloca um leque de informações, um manancial, né, de bênçãos, não é, para darmos um sentido novo à nossa existência, enquanto espíritos imortais que somos e filhos de Deus, que somos também. É isso, amados irmãos, não é? Eu agradeço, né, a atenção. Isso, obrigado a todos aqui conosco, não é? Nessa live, nesse tempo, nessa paciência que estiveram para nos ouvir, para, né, nos ver. Então, que a paz do Cristo se estenda a cada um de nós presentes aqui agora, estendendo aos nossos lares e aos nossos familiares. Muito obrigado por todos, pela atenção, pelo intérprete de Libras aqui conosco, nessa manhã, né, agradável e ensolarada de domingo. Agradecendo o convite, né, da Sueli também, para podermos estarmos aqui na página do Centro Espírita Nosso Lar. É isso. Então vamos fazer a nossa prece final em gratidão por esses momentos. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe Amorável Maria de Nazaré, por esses momentos, por essa oportunidade, por essas energias estendidas aqui agora, todos nós necessitados do corpo e da alma.
Ajuda-nos, Senhor, sermos instrumentos da Tua paz, a levarmos e a compartilhar o conhecimento àqueles irmãos menos adiantados na caminhada evolutiva do Espírito. Suplicamos pelos irmãos em dores, né, maiores. Ajuda-nos nesse processo de transformação moral do ser, a compreender as leis divinas e morais, a estudar mais, para entender acerca da vida futura e da vida espiritual. Ajuda-nos, Divino Mestre, a irmos de encontro a Ti. Assim como Paulo, né, de Tarso, perguntemos ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Que a paz do Cristo seja conosco, se estenda a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos familiares. Continuemos em oração e vigilância, agradecendo sempre pela vida, pelo sol, pela natureza, pelo ar que respiramos. Que assim seja, demos graças a Deus. Muito obrigado, muita paz e até a próxima com a permissão de Deus. Lembrando que vai ficar salvo aqui na página, viu? Esse momento. Tchau, tchau.